na página 5 de novo. De novo para quem estava antes, né? A gente vai começar agora o estudo. Prece de 7 linhas, depois refúgio bodhicitta. Sanje chodan sochi chodam la jancho bardo dagni chab sochi dagi jin sok jipe sonam chi drola penchir sanje drupar shok Sanje chodan sochi chodam la janchu bardo dagni chab sochi dagi jing sok jipe sonam chi drola penchir sanje drupar shok Sanje chodan sochi chodam lam janchu bardo dagni chab sochi dagi jin sok jipe sonam chi drola penchir sanje drupar shok
Benzara Guru Pema Siji Om 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 Benzara Guru Pema Siji
Benzara Guru Pema Sijihum Om 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 Benzara Guru Pema Sijihum Gate Gate Paragate Parasam Gate Boji Soha 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 Gate Gate Paragate
Parasamgate Bodhisoha. Boa noite. Entendi. Pode ser. Acho que o chão pode ser. Então, nós estávamos no apêndice do livro, né? Já a parte, o miolo, assim, a parte mais densa do livro já, a gente tinha passado por ela já. E esse apêndice 1, ele trata dos 4 pensamentos que transformam a mente, que é uma prática muito especial, assim, uma prática tradicional do budismo tibetano. E ela é incorporada dentro do treinamento que o Lama oferece, que é dos 21 itens, que está no quadro lá de trás. Né? Então, o primeiro item, que é a motivação, o Lama ele compôs 13 pontos, né? 13 itens dentro desse item, 13 pontos dentro desse primeiro item, sendo que 6 desses 13 são os 4 pensamentos. Vocês veem que no budismo é cheio de números, assim. Como é que faz? Mas como é que 4 vira 6? Aí já começa a complicação um pouco. É que, na verdade, os 4, eles são 6, né? Eles são chamados de 4, mas eles são 6. Isso que é verdade. Né? É que tem um pensamento que vem antes, que é o pensamento sobre a linhagem. Que muitas vezes tradicionalmente, esse pensamento sobre a linhagem ele é resumido numa frase, que é assim, homenagem ao Lama, aquele que sabe. É só isso. Assim, começa assim, homenagem ao Lama, aquele que sabe. Essa homenagem ao mestre, ao Buda, aos mestres, ela é sempre feita tradicionalmente no início de todas as práticas, todos os textos. Vocês vão ver assim, sempre começa com essa homenagem, com esse refúgio. Né? Então aqui ainda não é o refúgio propriamente, né? O refúgio vai ser no final, vai ser o pensamento que vem depois, é por isso que fecham 6, né? 4, um que vem antes, um que vem depois. Mas esse que vem antes, ele de certa forma é um refúgio também, só que ele é um pensamento sobre a linhagem. E o Lama Santen, ele faz questão assim de falar longamente sobre essa única frase, né? Homenagem ao Lama, aquele que sabe. Não ao Lama pessoal, propriamente, né? Embora a gente possa ter a conexão com o Lama pessoal, mas a lucidez. Então, homenagem à lucidez. Homenagem ao Guru, ou a esse ser que manifesta a lucidez, que corporifica todos os ensinamentos. Né? Então, ele vai falar da linhagem nesse sentido. Desde o Buda Sakyamuni, passando por Guru Rinpoche, passando pelos vários grandes mestres, por todos os mestres, os famosos e os não famosos, até chegar no nosso mestre. E aí tem uma linhagem. Então o fato de o Lama Santen estar sustentando essa linhagem, no caso a linhagem, especificamente a linhagem Nyingma, não é uma coisa casual. Assim. A gente deveria lembrar disso. Não é uma coisa qualquer, assim, não é por acaso aconteceu. Não, tem uma linhagem, chamado também do karma positivo. Tem uma bênção ali. Né? Tem uma terra pura que está se sustentando. E o Lama Santen está aí, fazendo esse papel. Né? Isso. Mas como é que o mestre dele é o Thiago. Você que é da linha. Mas lá é a linhagem Nyingma. É a mesma linhagem. De Três Coroas é a mesma linhagem.
É, o, Tem outro nome. como assim, né? É. Então, já que a gente abriu esse parênteses, assim, falar um pouquinho. É que existem as linhagens e existem as abordagens. Né? É como se fosse assim, tem a escola e tem um jeito de tratar naquela escola, assim, mais ou menos. Então, Mahayana é uma abordagem e Vajrayana é uma abordagem que está presente nas outras linhagens também. Então, Mahayana é, de certa forma, uma escola, mas ela não constitui uma tradição propriamente. Né? Ela é um jeito de olhar, é uma forma de olhar. Então, o Mahayana, o foco é mais na compaixão, no interesse pelos seres. Então, a gente pratica para trazer benefício aos seres. A gente faz a prática do Bodhisattva. E o Vajrayana, ele faz a prática do Bodhisattva, ele faz o caminho da compaixão, mas ele faz um aspecto, é chamado o caminho veloz, né? Porque aí você vai dizer, aí começam a surgir tensões entre as linhagens, né? Que eu confesso que eu também não entendo muito bem, não sei como é que surgem tensões, deixa eu começar por aí, né? Mas eu também não entendo historicamente, assim, eu não sou um grande estudioso disso, assim, de saber exatamente qual linhagem, da onde, assim. Eu sei, assim, que tem 4 principais linhagens dentro do budismo tibetano, sendo que a Nyingma é a única linhagem que remete diretamente a Guru Rinpoche. Assim, oralmente, é uma tradição oral que chegou e aí depois, claro, se escreveu sobre isso, mas ela por um longo tempo ela foi sustentada boca a ouvido, assim, mestre a discípulo, ela foi sustentada desse modo. As outras, Hoje não existe mais, ele está ligado a quem? o Thiago do Rinpoche? Não entendi que não existe mais. Ele não, o mestre dele não é aquele que faleceu. O Thiago do Rinpoche, o mestre do Lama? Sim. Tá ligado, ele faleceu, ele ficou ligado a que mestre? Ele continua, o mestre raiz dele continua sendo o Thiago do Rinpoche, mesmo que ele tenha, que ele não esteja mais em corpo aqui, né? Então, ele mesmo já contou assim, eu revisito o Thiago do Rinpoche várias vezes, assim, eu continuo aprendendo com ele mesmo depois dele ter morrido. Então, acho que... Porque a linhagem sempre teve assim, ó. Como se fossem assim, vínculos, né? Está vinculado a um mestre, aquele mestre foi vinculado a outro mestre. É que no Zen isso é mais específico, né? Bem definido. Né? Inclusive no Zen, quando se toma refúgio, né? Acho que é no refúgio de, não sei se é de leigo ou de monge também, se recita, né? Desde o Buda Sakyamuni, Sakyamuni Dayosho, Ananda Dayosho, Mahakasyapa, não é Mahakasyapa, mas Makakasho, né? Makakasho, mestre por mestre, né? Até chegar ao mestre. No tibetano não tem isso. Não é desse modo, assim. Tem essa referência à linhagem, né? E se lembra também dos mestres que vieram antes, só que não nesse aspecto linear, assim, e não como uma recitação, né? Exatamente aquele mestre está ligado àquele. Até porque os mestres, no budismo tibetano, eles recebem iniciações de vários mestres. Eles são o próprio Dalai Lama, ele recebeu ensinamentos de vários mestres. Ele tem uma ligação mais específica, né? Inclusive até, por exemplo, Mahayana, mas dentro do Zen, existiam várias escolas, agora na verdade existem duas, a Sozen e a Rinzai. E cada uma dessas escolas tem diversas linhagens. Não sabia disso. Linhagens diferentes, elas têm alguns aspectos da abordagem que diferem uma da outra. Porque tu segue determinado mestre, o mestre, sei lá, enfatizou tal aspecto de uma determinada maneira. Sim. Então ele segue aquela linhagem, porque o ensinamento é daquele jeito. Sim. O budismo é mais bagunçado, assim, nesse sentido. É muito rígido. Tem esse aspecto. Eu acho interessante, né,
essa exatidão, eu acho que ela tem um valor e tem um mérito nisso também, mas eu também vejo o obstáculo que é a dependência de que o ensinamento esteja vinculado exatamente daquele modo para que a prática aconteça, né? E não é de verdade, né? Porque tu pode... A nossa mente é livre, né? Ela pode... Então, eu dizer que se tu é de uma determinada linhagem, e se for no local de outra linhagem, praticar ou assistir uma palestra, tem que pedir licença para o teu mestre. Até para ouvir, né? Até para ouvir. Até para ouvir. Sim. Ele não fundou linhagem nenhuma, né? As linhagens vieram depois, na verdade. É como o Buda Sakyamuni. O Buda Sakyamuni, ele não fundou o budismo, né? Ele não era budista, Buda. Ele praticou. E aí os mestres que vieram depois, os discípulos dele, criaram a... Eu não sei bem de onde que vem o Karmapa, de qual linhagem que é. Talvez alguém possa... Kagyu? É linhagem Kagyu, né? Tá. Eu não sei exatamente cada uma das linhagens. Eu sei que a Nyingma é a única das 4 que está ligada diretamente ao Guru Rinpoche. As outras 3, que é a Kagyu, a Gelugpa e a Sakya, elas vieram depois. Agora, o quanto depois exatamente eu não sei. Assim, ó, uma veio tal momento, tem um momento do surgimento, aí depois tem um desmembra, não sei. Então, as próprias 4 linhagens têm várias sublinhagens dentro delas, assim. Tem Karma Kagyu, não sei o que Kagyu, aí tem umas várias sublinhagens. Mas eu não saberia dizer mesmo. Não é uma coisa que eu estudei, assim, então, para falar. Eu sei que tem a linhagem dos Karmapas, né? Isso tem. É o quê? Chapéu preto. O Dalai Lama, ele brinca com isso, assim, começa aí tem um chapéu, aí tem outro chapéu, aí eu vou criar uma linhagem sem chapéu, ele falou assim. Essa coisa está muito, assim, restrita, né? Porque... Sim. Sim. Eu nunca estudei muito a fundo isso, assim. O que eu vejo, assim, eu acho importante entender um pouco dessas escolas, mais no sentido da gente perceber que a nossa mente, ela pode estar operando de um modo ou de outro, né? Por exemplo, no caso daí sem falar da linhagem, mas falando da abordagem, que é a Mahayana, a Vajrayana, como a gente estava dizendo, a nossa mente ela pode estar operando de modo Mahayana, vamos dizer assim, ela pode estar olhando desse modo, ou ela pode estar olhando do modo Shravakayana, ou Pratyekabudayana, ou Vajrayana, ela pode estar olhando de um modo diferente. E a gente entender que essas escolas ou essas tradições, elas espelham o que a nossa mente, como a nossa mente pratica. Agora, entender historicamente, isso é uma posição pessoal, né? Mas assim, eu vejo que esse entendimento histórico e muito específico, ele algumas vezes faz a gente se perder. Porque a gente fica lá na história, a gente quer tornar aquilo muito específico, e aí tem essa brincadeira que o Dalai Lama faz. Assim, as roupas não importam, né? Se tu é de uma linhagem, de outra, se tu tem que pedir permissão ou não tem, se tu está usando um chapéu de um jeito ou de outro, o que importa é a mente lúcida e livre, né? Que é a prática do Dalai Lama. Ele transita por todas, tanto que ele é Gelugpa, ele é detentor da linhagem Gelugpa, só que ele é aceito como mestre maior de todas as linhagens. Até da tradição Bon. Tu diz antes desse Dalai Lama? Ou depois de agora? Quando faleceu o Dalai Lama, quem é que assumiu a liderança espiritual? Se tivesse, teve um líder espiritual, teve um governo, Sim. leigo, Sim. O que eu sei é que a tradição dos Dalai Lamas, ela é parecida com a tradição dos tulkus, assim, parecida com isso, assim, no sentido de que se sabe
o renascimento, né? Tem alguém que renasceu. É que aquilo é muito rápido, né? Normalmente é um conselho que assume, aquilo dura um tempo. O Karmapa ele é considerado... eles estão juntos. Não, o Karmapa ele tem uma liderança espiritual também. Mas o Dalai Lama ele entregou a chefia do Estado já, né? Ele disse assim, eu me livrei de um peso. Ele disse... ele não é mais líder governamental. Tem condições, porque mudou muito o Tibete, né? Está diferente, e os tibetanos nem irão compreender como administrar novamente tudo aquilo. Só que a tradição tibetana, o budismo tibetano tem uma tradição, tem um livro. E aí pode ver, o Karmapa está sempre junto. Sim. Eu vejo muito como ele é uma referência para isso também. Né? Eu até não sei, quando ele entregou a chefia do Estado, não sei se foi o Karmapa que assumiu, quem que... Eu sei que ficou uma coisa assim, talvez tenha ficado um conselho mesmo, assim. Como no SEB, assim, uma mandala, né? Não uma pessoa só. Por isso que a dúvida, o guru Rinpoche fundou só uma linhagem. É isso que eu estava dizendo, ele não fundou a linhagem, né? Ele se manifestou, né? Não, ele foi para várias regiões, mas o que até onde eu sei, né? Como volto a dizer, assim, não é uma coisa que eu tenha estudado tão profundamente, mas até onde eu sei tem essa referência a Guru Rinpoche na linhagem Nyingma. As outras linhagens, elas foram interpretações ou elas foram outras formas de abordar e de trazer os ensinamentos que vieram posteriormente, anos, séculos depois, né? Então, Kagyu, Karma Kagyu, Gelugpa e Sakya. Então elas vieram depois. Mas não foi... isso. Isso é em todo lugar. Foram as mais difíceis de domar a mente. Sim. Transformaram tudo que eles conheciam em algo construtivo, para melhorar, para colaborar. Uma curiosidade que eu tenho a gente costuma ver assim, nessa linhagem tem o líder espiritual, por exemplo, o mestre, um monge, tem outros vários monges. Então, tem um lama e outros vários lamas vinculados àquele lama de líder espiritual. No caso do lama Kagyu, vamos supor, é claro, os próximos se o dia ele não puder mais exercer essa liderança, tem alguém preparado para continuar tocando o projeto dele? O que o Lama tem feito é expandir a mandala, né? Ele tem trabalhado nesse modo, assim. Então, cada vez mais a Sangha tem se, vamos dizer assim, tem treinado, né, sutilmente, essa prática da gente, por exemplo, aqui, né, sentar em roda, se escutar, fazer uma prática coletiva, né, fazer uma fala apreciativa. Então ele começa a expandir a rede, não dependendo mais só dele, né, nesse sentido. Né. É claro que os ensinamentos, a fonte está ali, né? Mas, por exemplo, mesmo materialmente, a gente tem cada vez mais recursos, né? Impressos, aí tem YouTube, tem uma série de coisas. Né? Então, aquilo está sempre disponível. A maior parte dos ensinamentos estão disponíveis. Né? Os 21 itens, em qualquer lugar, se tu for escrutinar, aquilo está presente. Né? Continue sem uma liderança. Eu, pelo menos, como eu interpreto como o Lama tem oferecido, é essa expansão da rede. Não quer dizer que não vai ter, pode ser que se surgir algum mestre né, com a realização próxima da dele, assim, né, ou a realização de um Lama mesmo, aí aquilo até poderia ser, né? Mas não tem uma sinalização clara nesse sentido assim agora. Né? Tem isso, Existe alguém com título de Lama
Não, porque ele não ordena lamas, né? Ele não ordena lamas. Né? Então, mesmo os tutores não são ordenados, não é isso, né? São pessoas que estão há mais tempo treinadas. Eu acho que uma das coisas uma das razões é um pouco isso que tu trouxeste do Zen, que é essa questão da, não sei se a gente chamaria hierarquia, mas é um pouco a autorização ou o empoderamento para aquilo ser feito. Porque tem alguns lamas que fazem isso e outros que, independente da realização deles, eles não fazem. Mas a outra coisa que eu suponho, assim, que eu vejo, é a própria abordagem de determinado mestre. Né? Alguns mestres, eles não estão, o foco deles não está nisso. Né? O Chagdud Rinpoche, quando ele vislumbrou que ele não ia durar muito tempo, ele começou a ordenar lamas. Né? Ele fez aquilo, parecia uma coisa meio apressada, assim, mas ele sentiu, não, aqui tem alguma coisa. Então, é claro, os lamas, essas pessoas estavam treinando, não para serem lamas, né? O próprio Lama Santen, ele não estava treinando, vou ser um lama, ele estava praticando. Em algum momento, o Chagdud Rinpoche viu lá alguma coisa, reconheceu a realização dele e ordenou. Né? Viu isso nele. Né? Mas ele fez isso como uma forma também de disseminar. E agora ele vai, o corpo dele vai e os lamas ficam aqui. Então tem o Lama Santen, a Tiaga do Cadro, a Lama Sherab. E eu acho que tem outros também. Né? Eu lembro desses 13. E o Lama Santen foi o primeiro brasileiro. Então ele fez desse modo. Mas eu não sei se é o do feitio do lama fazer isso, agora pelo menos. Né? Mas eu acredito que vão ter muitos anos ainda, eu espero, né? A gente nunca sabe. Né? Mas assim, o lama tem uma super saúde. Ele está com 65 ou 66 e está vindo de bicicleta de Viamão. Aquilo... E volta, né? Ele para as palestras ele faz isso. Né? Então ele não tem a saúde que o Chagdud Rinpoche tinha. O Chagdud Rinpoche morreu com menos de 60. Acho que foi menos de 60 que ele morreu. Porque ele comia... É isso, né? 60 ou 60 e poucos. Não. Foi tudo isso? Eu tinha a impressão que era menos de 60. Bom, pode ser. 72? É, mas ainda assim é jovem, né? 72, se for ver. Tem mestres que vivem 90 anos. Né? Mas o lama está com uma super saúde. Então, assim, pode ser que muitas águas vão rolar ainda, né? A gente não sabe. Né? Mas o que ele tem feito como estratégia, pelo menos como eu tenho notado, é essa expansão da rede, o tempo todo. Né? Nas várias frentes, todos os praticantes, a sanga toda, né, fazendo muitas coisas. Então, ele volta e meio ele brinca, assim, daqui a pouco eu posso tirar férias, eu ponho lá, liga um vídeo lá, faz de conta que o lama está ao vivo e eu estou lá na Austrália. E ninguém vai notar minha falta, assim. Né? E parece assim, não, claro que não é, né? Mas assim, é quase isso. Não, retiro com eles. O Nomeal também vai de encontro esse aspecto da rede, né? Organização. Se surgir uma liderança como ele, vai ser um processo natural, assim. A sanga vai naturalmente reconhecer aquilo. Vai ser uma coisa, aquilo está surgindo, daqui a pouco quando a gente vê, a gente está vendo desse modo. Então isso não é uma preocupação, assim, nesse momento. E isso não depende nem do SEB, né? Eu acho que o ponto também é esse, assim, o Lama fala, ele enfatiza isso também. Ele disse, o que importa é a lucidez, né? Isso não depende nem do SEB. Não precisa ter o SEB. Pode ser que quando ele não esteja mais aqui como corpo, o SEB se desintegre e vire outra coisa. E ele diz, não, isso não tem problema. Tem que se manter o SEB, né? Não é um apego ao SEB. Né? Aí ele tem um... existia um centro de estudos, né? Mas não era a configuração que tem agora. Né? O que ele quer dizer assim, que pode ser que daqui a pouco alguém diga, não, o SEB não é tão interessante, é melhor ter outra coisa. Fazer uma outra e muda o nome. Ou, porque o SEB estava ligado ao Lama, então se tiver continuando o SEB, o Lama não está aqui. Sei lá, pode surgir muitas ideias das pessoas.
Daí nesse retiro, tem um retiro em Alto Paraíso, que até foi uma época acho que ele estava de aniversário, era aniversário do lamato dele, né, da ordenação de lama. Acho que foi isso. E aí surgiu essa pergunta, né, o que a gente vai fazer, como é que o lama, ele daí brincou com isso. Tá no YouTube esse retiro, vocês podem olhar assim. Aí ele diz, aí vocês vão começar a ver surgir uma dissidência, aí daqui a pouco uma escola para cá, outra escola para lá, cada um vai ter uma abordagem, e eu, de onde eu estiver, eu vou estar rindo, que vai ser assim mesmo, né? Então não tem essas dissidências, essas diferenças, elas são naturais, né? Mas o ponto é a gente não perder a lucidez. Isso que Aí volta ao nosso assunto de antes, né? Da questão das escolas e das abordagens. Então, dependendo de como a nossa mente estiver posicionada, pode ser que a gente precise ouvir um ensinamento Shravakayana, ou Pratikabudayana, ou Mahayana, né? Ou que a gente esteja vinculado a uma escola ou a outra. Então, o budismo tibetano, ele é vasto, ele é muito vasto. A gente não tem como perpassar tudo em uma vida. E às vezes nem muitas vidas. A gente, né, faz o que pode, assim. Então, a recomendação que se dá é que quando a gente encontra algo que faz sentido, a gente siga aquilo até a realização, assim. A gente não fique, né, tentando pegar um pouquinho de cada, assim, tipo, eu pego um pouco disso aqui porque aqui tem a ver, eu pego mais um pouco daqui, eu faço uma salada, assim, uma colcha de retalhos. Não, aquilo já está pronto, os mestres já está estabelecido, eles estão praticando isso há muito tempo. Eles já entenderam que aquilo faz sentido. Pode não fazer sentido para mim, mas se não faz sentido para mim, então eu busco outra escola que aquela pode fazer sentido. Tem uma vastidão, assim. Se diz que o Buda deu 84 mil ensinamentos. E aí depois teve não sei mais quantos milhões, 2 milhões e 500, sei lá, que vieram depois, de mestres que vieram depois. Isso quer dizer que é não sei quantos milhões de mentes, de formas de entender o despertar, né? Que é o sentido de Buda. Então o ponto é o despertar, é a lucidez. A gente olhar para as coisas e a mente ficar desperta. Essa é uma linguagem meio dual, assim, a mente ficar desperta. Mas é um despertar, independente de mente, de sujeito, de objeto. E aí se isso vai estar vinculado a uma escola ou a outra, uma abordagem ou a outra, isso pouco importa. Né? O que importa é que aquilo faça sentido para nós. Né? Que a nossa prática faça sentido. Aí nesse sentido, a gente de certa forma cria, né, não como uma tradição, mas a gente cria uma escola que é a escola da nossa vida. Porque cada um de nós tem a sua própria vida e tem a sua forma de entender o mundo, a sua forma de andar no mundo. Para cada um de nós, o ensinamento ele significa, é como se fosse assim, a luz do sol, ela é filtrada, né, por cada cristal que está aqui, por exemplo, cada cristal de cada ser. Então, a gente olha o mundo de um determinado jeito, mas o sol é o mesmo, a luz é a mesma. A gente só vai dar um determinado viés, uma cor diferente conforme a vida que a gente está vivendo. Né? Então, é por isso que se diz assim que o lugar onde a gente está, ele pode ser iluminado. A gente pode iluminar aquele lugar, não precisa ir para um outro lugar. A gente pode iluminar aquela região do samsara, aquela região da roda da vida, com esse olhar livre, né? Com esse olhar de lucidez. E a gente oferecendo esse olhar de lucidez, a gente fica mais fácil a gente oferecer para outras pessoas também. Né? Porque a gente passou por aquele lugar, olhou com lucidez, e aí outras pessoas encostam e dizem, eu posso olhar essa mesma coisa com essa mesma lucidez. Aí é por isso que o Lama, por exemplo, tem enfatizado tanto essas várias frentes. Né? Mesmo as várias frentes que a gente pensa, isso aí é bloco zero, não vai sair do lugar. Né? Tipo, futebol, feirinha, não sei o quê, escola, não sei do que. Pensa, para que eu vou ficar perdendo tempo com isso? Eu vou praticar, vou sentar, não vou ficar lá. Mas ele está dizendo, não, aquilo ali faz sentido.
os seres estão vindo desse modo, eles entendem a linguagem do futebol, então eles vão... Aí tem uma cancha agora lá, construída para isso. Não é qualquer coisa, não é assim... Faz parte, né? Aí tem agrofloresta, aí tem a horta não sei do que, aí tem a cozinha, aí tem a escola, aí tem a feira, aí tem o telhado verde, aí tem a própria aldeia, né? A própria aspecto da gente morar num local, né? Como tem os vários sebes rurais, aqui no Caminho do Meio, aí Jatavana, Bacupari, Canelinha, Sucavati, tá? O Canelinha é meio de lá, né? Os vários sebes, assim, também a gente mora ali, aquilo ali não é uma coisa casual, aquilo faz parte da prática também. Então tudo é integrado para a prática. E o Lama está lançando esse olhar. O que ele está fazendo? Ele está lançando lucidez para aquela região, convidando pessoas a fazer o mesmo, a treinar a fazer o mesmo, e as pessoas estão se encostando, assim, dizendo, pois é, então aqui também a gente pode gerar esse olhar aqui. Então isso é maravilhoso. Não é qualquer coisa, assim. Não deveria ignorar isso. Como? Na quarta-feira, agora ele falou sobre Sim. essa experiência do campo de futebol. Isso, ele falou, é verdade. Os meninos invadindo a quadra, assim, né? Aquilo... Sério, já tinha desistido praticamente, porque não... E ele se interessou, né? Não apareceu ninguém para jogar, e depois fechou tudo, né? Aí de uma hora para outra surgiu o interesse, né? Os queriam jogar e te comentar, e eles abriram, né? O alambrado ali e entraram. Estão jogando, estão se organizando. Tem uma pessoa lá que é o técnico, que organiza e que está sendo assim, extremamente importante, né? Que tira a gurizada do ambiente de droga, de coisas, né? Por uma coisa sadia ali, né? De fazer parte do grupo, uma coisa saudável, saudável e está sendo orientada, né? Pelo técnico ali, parece também coloca essa questão de educação, de importância, de estudar. Quer dizer, foi uma coisa que surgiu deles, né? Não foi uma imposição, né? Surgiu naturalmente. É bem isso. Mas aí como que a gente pode transformar uma situação como essa em prática, né? Ou qualquer situação, em qualquer ambiente onde a gente estiver. Né? Aí uma das formas é a gente olhar para a nossa motivação. Qual que é a motivação da gente estar fazendo aquilo? É uma motivação autocentrada, de autointeresse, ou é uma motivação de trazer benefício a quem estiver próximo, né? Quem tiver contato com essa região? Aí uma das formas de checar a motivação são os 4 pensamentos que transformam a mente. Então, como eu estava dizendo, no primeiro item, que é o item da motivação, dos 21 itens, no quadro lá de trás, né, tem esses 4 pensamentos que são 6, né, começando pela linhagem. Então a gente pode contemplar esses 4 pensamentos no início de cada prática. Então os outros 7, não sei se a gente fala hoje, podemos falar num outro momento também, mas os outros 7, o resumo dos outros 7, que completam os 13, é o nascimento no lótus. O nascimento, a imagem de Guru Rinpoche. Então o lodo, que são as emoções perturbadoras, tem o talo do lótus que brota e a gente se sente nascido naquela situação. Então, né, nessa situação do campo de futebol, a gente poderia olhar a invasão ali como uma afronta, algo errado e punir, alguma coisa assim. Né? Aí seria a gente reforçar o lodo com mais lodo. Aí o que aconteceu? Não, eu vou olhar aquilo e vou ver o talo do lótus brotando. Vou ver compaixão brotando. Eu me interesso pelos seres que estão ali. Eles estão interessados, então eu vou transformar aquilo em prática. Né? Eu vou transformar aquilo em remédio. Aquele veneno vai virar remédio. Então isso seria o resumo, né, um resumo bem resumido, assim, dos 7 itens que viriam depois desses 6. Né?
Então o 6 a gente vai comentar agora, através desse texto, né? Isso. A linhagem. E o outro que vem depois dos 4 é o refúgio. A gente vai ver aqui no livro, né? Tu começa com a linhagem, depois a conexão com o lama, que tem a ver com a linhagem, né? Ele vai comentar isso. Depois o primeiro pensamento. Então, a vida humana preciosa, os 6 reinos. O segundo pensamento, a impermanência. O terceiro pensamento, o karma. O quarto pensamento, o sofrimento. E aí o refúgio, 6. Aí vão ser 6, né? E aí depois, no primeiro item lá, dos 21 itens, tem esses 6, e aí tem mais 7, que é a descrição desse nascimento no Lótus. A gente não vai entrar nesse 7 agora, tá? Mas só para dizer que são 13 pontos que contemplam essa prática da motivação. Então essa prática da motivação a gente pode fazer muitas vezes, longamente. Então mesmo em retiro, se a gente estiver em retiro fechado, assim, retiro só de prática de meditação, a gente pode olhar isso todos os dias. É extremamente recomendado, inclusive. Né? Porque é muito fácil a gente estar no retiro e achar, bom, agora está tudo bem, né? Agora eu posso fazer só shamatha, ou só ficar de boa aqui, né? Meio que um spa, assim. Né? Aí para não correr o risco de virar um spa, um reino dos deuses, assim, a gente checa a motivação, ou seja, nossa mente está viva, quente, fervente, para trazer benefício aos seres ou não? A gente faz essa checagem. Não é uma checagem pessoal, assim, uma autoavaliação, tipo, eu estou bem, eu estou mal, mas é uma checagem nesse aspecto impessoal mesmo, da motivação. Aí diz assim, a prática do budismo tibetano começa com os 4 pensamentos que transformam a mente, um conjunto de ensinamentos que constrói a atitude correta para percorrermos o caminho. Esses pensamentos nos retiram de uma condição de inconsciência e inércia e nos permitem entender o potencial positivo de que dispomos, e nos levam a entender a necessidade do caminho e a fonte da lucidez que pode nos ajudar nesse caminho. Então, a gente retira da condição de inconsciência e inércia, a gente entende o potencial positivo, né, a vida humana preciosa que nós temos, a gente entende a necessidade do caminho e essa fonte de lucidez, que é o próprio refúgio. Refúgio nessa fonte de lucidez. Entre as coisas positivas de que dispomos em nosso caminho está a linhagem de transmissão dos ensinamentos como uma inteligência viva que se apresenta diante de nós como o lama. A linhagem se apresenta ainda como formas de inteligência que se manifestam como nossa própria lucidez. Então, não é só o lama... Como? É como formas de inteligência, né, com a nossa própria lucidez, mas também a conexão com o guru. Então ele fala isso, né, a inteligência viva que se apresenta diante de nós como o lama e também como formas de inteligência da nossa própria lucidez. No fim é a mesma coisa. Então, se a gente se conecta com o guru, de fato a gente vê esse aspecto de lucidez, né, que está presente em nós. Todos nós temos compaixão em alguma medida. Então esse é um ponto importante, a gente não ignorar isso. Em alguma medida a gente tem compaixão. E todos os seres têm compaixão em alguma medida. A gente pode pensar, bom, tem seres horríveis, né? Seres que mataram várias pessoas, seres ditadores, pessoas horríveis. Mas elas, em algum nível, elas têm compaixão. Elas manifestaram aquilo, alguém cuidou delas, ela cuidou de alguém. Nem que seja do cachorro, assim, nem que seja do... alguma coisa que... A compaixão, ela está presente ali, ela só não está florescendo. Ela não está bem adubada, não está bem irrigada, mas ela está presente. Nem que seja apenas pelos seres mais próximos, pelo marido ou esposa, pelos filhos ou por um animal de estimação. Entendemos que esses seres dependem de nós e que podemos fazer coisas positivas para eles. Sentimos-nos felizes em estabelecer essas relações. Os seres de sabedoria de qualquer religião naturalmente manifestam compaixão muito maior em termos de intensidade e estabilidade. Eles amam todos os seres humanos.
Todas as tradições consideram a compaixão uma qualidade disponível em todos os seres, não propriedade de apenas alguns. Podemos ou não nos ligar a ela, mas a compaixão está presente em nós. Na tradição budista, dizemos que há uma linhagem, ou seja, os seres de sabedoria não só manifestam compaixão, como instruem seus alunos sobre como manifestá-la. Assim, a compaixão é transmitida de uma geração para outra. Então, essa questão da linhagem é a transmissão da compaixão. Quando somos alcançados por uma linhagem compassiva, descobrimos que já temos isso em nós. Não é como um ensinamento de geografia ou matemática, por exemplo. Bondade, amor e compaixão tocam o nosso coração naturalmente, porque fazem parte do que somos. Então não é algo que a gente aprende, né, como algo lógico. É algo que está presente. A gente pode ver, às vezes a gente entra em contato com alguém, né, especialmente com um mestre, que ele não precisa falar uma palavra. Né? Só as atitudes dele, dessa pessoa ou dela, né, já demonstram, já nos inspiram, demonstram essa compaixão e a gente se sente tocado. Se tiver alguém cuidando, né, de algum outro ser, a gente... mesmo, sei lá, num hospital, né, as enfermeiras, os médicos, numa situação de guerra, né, os médicos sem fronteira, pegando os corpos, pegando as pessoas e cuidando. Aquilo, a gente pode olhar para aquilo e pensar, nossa, como é que a pessoa se dedica daquele modo, né? Ela abandonou a sua vida comum, ela pode ser que ela passe meses, anos numa zona de conflito e ela está lá disponível para os seres. Aquilo com certeza nos inspira. Então a gente olha para aquilo e não precisa fazer uma lógica. Ah, não, claro, a pessoa está caindo ali, sofrendo, se debatendo, eu tenho que ajudá-la, né? Peraí, deixa eu ver o dicionário aqui. Não tem isso. A pessoa está ali sofrendo, a gente vai lá. Se alguém aqui entre nós entrar em convulsão, por exemplo, não vai dizer, peraí, deixa eu terminar o estudo aqui, depois eu cuido de ti, tá? Não tem, né? A pessoa está ali, a gente vai imediatamente faz esse movimento. Aquilo é natural em nós. Esse é o primeiro ponto. As linhagens existem, estamos protegidos e há um processo incessante que transmite a informação. Na forma tradicional do budismo tibetano dizemos homenagem ao lama, a você que conhece, né? Ou aquele que sabe, depende da tradução. Né? Simples assim, existe uma linhagem, existe um lama, a pessoa que trará o ensinamento. O aparecimento de um mestre em nossa vida é algo extraordinário. Podemos ter contato com várias linhagens, várias tradições religiosas e um dia ouvimos alguém e sentimos, é isso, é exatamente o que sempre pensei. Aquela pessoa traduz o que temos dentro de nós, ela nos conecta à linhagem de compaixão com que nos identificamos. Quando encontramos um mestre externo, isso significa que o nosso mestre interior já estava se manifestando. O que não temos dentro de nós não aparece do lado de fora. Então isso já é um ensinamento sobre a coemergência. O que está dentro espelha o que está fora. A gente só consegue ver o mestre fora, o mestre externo, se tem um mestre interno. Então pode ser que a gente tenha passado por vários mestres. Pode ser que a gente tenha tido essa fortuna assim, de passar por vários mestres, mas a gente nunca deu muita bola. Assim. Daqui a pouco um deles, de algum modo, aquilo estava interno. Então pode ser que todos são mestres, né? Todos são considerados mestres. Mas a gente não está internamente vendo daquele modo. É como a gente pensar o Lama Santen. Volta e meia, ele, né, quando vem de Viamão, de bicicleta, às vezes ele vem com as crianças, né? Então tem essa notícia também. Além dele vir, ele vem com as crianças. Aí vem com as crianças, vai passear no shopping. Aí tem ele um dia eu vi ele na Redenção, assim, passeando com as crianças na Redenção. Aí provavelmente a maior parte das pessoas que cruzam por ele não vê o mestre ali, né? Ou porque ele está sem a roupa, né? Que ele não reconheceu mesmo, né? Não lembrou. Ou porque não tem aquela conexão, aquilo não está presente. Mas aí a gente vê e fica, o Lama comendo algodão doce na Redenção, como é que pode? Fazendo caricatura dos filhos, onde eu vi assim, então o pessoal fazendo caricatura dos filhos e o Henrique bem faceiro assim com a caricatura. Aí aquilo parece uma atitude comum, assim, mas aí tem algo interno que vê o mestre. Aí toda atitude do mestre, ela vai ser um ensinamento. Todo gesto do mestre vai ser um ensinamento. Se a gente olhar desse modo.
Internamente a gente está preparado para isso. Depois de encontrarmos nosso mestre e nos conectarmos a uma linhagem, é aconselhável nos mantermos dentro dela, sem misturar outros métodos, que é o que eu estava falando antes, né? Essa coisa de pegar, né, uma coxa de retalhos, assim. Porém, jamais devemos ser sectários. Não devemos achar que a nossa linhagem é melhor do que as outras, que nós estamos certos e os outros errados. Então esse é o risco, né? A gente se conectar à linhagem, né, manter aquela prática, mas também entender que tem outras formas que também são igualmente válidas. Porque tem outras mentes se conectam. Não tem um único jeito, né? Então sempre tem outras formas de se conectar e despertar. No budismo, tomamos nosso lama como fonte de refúgio. Isso porque é ele que abre para nós a mandala de sabedoria, revela o mundo como um ambiente de perfeição onde podemos praticar. Dentro da paisagem de sabedoria descortinada pelo lama, as coisas fazem sentido e a prática espiritual também. O lama nos introduz nessa mandala e nos conduz por dentro dela. Esse é o fato mais importante de nossa vida. Por isso, existe a tradição de profundo respeito e dedicação ao lama. Isso foi uma abordagem rápida, curta, né, sobre a linhagem. Muitas vezes o lama fala bem mais assim, sobre esse aspecto da linhagem. Aí agora o primeiro pensamento. O primeiro pensamento que transforma a mente refere-se à preciosidade da vida humana. No budismo, os seres sencientes são divididos em 6 reinos: deuses, deuses invejosos, humanos, animais, fantasmas famintos e seres dos infernos. Renascer como ser humano é algo extremamente raro, e somente na forma humana temos interesse pelo Dharma, pelos ensinamentos do Buda que levam à iluminação. Os deuses não se interessam pelo Dharma porque têm uma vida muito feliz, estão por demais distraídos com seus prazeres para se preocupar com a impermanência, com um dia em que suas vidas vão chegar ao fim e eles terão que renascer em outro reino. Os deuses invejosos querem apenas conquistar o que os deuses possuem e superar uns aos outros. Estão sempre envolvidos em guerras e disputas. Os animais são obtusos, não têm capacidade para ouvir os ensinamentos. Sua única atividade são os esforços pela sobrevivência. Os fantasmas famintos ocupam-se unicamente em tentar suprir suas imensas carências. E os seres dos infernos vivem em completo sofrimento e tortura, e não veem por onde sair dessa situação, ou nem estão interessados em fazê-lo. Se sentem prazer em torturar os outros. Os humanos têm condições de ouvir os ensinamentos porque têm inteligência e estão sempre em busca da felicidade. Como a impermanência manifesta-se em nossa vida a intervalos relativamente curtos, estamos sempre alternando felicidade e sofrimento, o que aumenta as chances de ficarmos receptivos ao Dharma. Então isso é o que se fala, né, nos seres humanos. A gente está mais receptivo ao Dharma porque a impermanência ela é mais curta. Né, e atualmente ela é cada vez mais curta. Nos nossos relacionamentos, as nossas profissões, a cidade onde a gente mora é muito rápido. Né? Numa vida a gente passa por várias amizades, vários relacionamentos, mortes, nascimentos, aquilo é muito rápido. Então a gente está mais receptivo porque isso está mais presente. Se a gente tivesse uma vida inteira só de felicidade, a gente não entenderia que aquilo ia acabar. A gente pensa, bom, a vida inteira, eu só tenho tudo aos meus pés, tudo que eu faço assim as coisas aparecem. Isso seria o reino dos deuses. De modo geral a gente aspira um pouco a isso, né? A gente pensa, bom, seria bom, né? Assim, eu vou morrer, mas pelo menos eu tenho que ter uma vida boa. A gente pensa que seria ótimo, mas isso uma hora vai acabar. Então a gente pode chegar ao momento que a gente morre e a gente sofre com a doença, a gente não sabe por onde se agarrar. Então se diz assim, não importa quantas pilhas de ouro e seguranças e carros e computadores, o que a gente tiver, o que o dinheiro pode comprar, a gente não consegue se livrar da morte e da dor que vem com ela. Né? Porque mesmo que seja uma morte súbita, tem um nível de dor ali. Né? Tem algum nível de dor surge. E a gente também não tem muita consciência do que acontece
depois que esse corpo se vai, né? Então, o quanto nível de sofrimento está envolvido ali também, né? A gente pensa que o sofrimento é só esse corpo, depois aquilo tá. Se eu estiver quase morrendo, eu pego, me dou um tiro e pronto, acaba, né? Poderia ser assim, né? Mas aquilo como a gente não sabe bem o que vem, assim, né? É melhor não arriscar, assim. Pode ser que aquilo não seja muito interessante, né? Então, na vida humana, a gente tem essas mortes, mesmo que o corpo não morra, essas mortes elas acontecem mais rápido. Então, não sei se vocês já tiveram a sensação de morrer porque o ser amado foi embora, assim. Aquilo, o mundo acabou, nunca mais serei feliz, nunca mais vou sorrir, ninguém me ama, aquilo é horrível. A gente passa dias e dias chorando, dias e dias achando que a vida não vale, não tem sentido, as pessoas sorrindo, os casais felizes, a gente pensa, pô, aquilo é falso, as pessoas estão se enganando. Aí a gente quer mandar mensagem para eles assim, ó, por favor, não se engane, é horrível, uma hora vai acabar, que nem eu. Isso que é a realidade. Aí passa um tempo, aí tem alguém assim, brilha o olho, né? A gente não quer acreditar muito naquilo, isso aqui vai ser bobagem também. Quando vê, a gente está envolvido lá, totalmente, mandando mensagem, encontrando, ficando acordado até altas horas, aquilo. A nossa mente está assim de novo, né? Opa, reencontrei a felicidade. Agora sim vai dar certo. Mas não se dá conta, né? Que aquilo pode cair de novo. Então a impermanência está o tempo todo, né? Girando. Então é um pouco triste que seja assim, né? Mas tem essa felicidade de a gente encontrar o Dharma. Porque aquilo gira tantas vezes, né? Que não, pá, agora tem que encontrar o buraco mais embaixo, né? A estabilidade não pode estar na relação, no trabalho, naquele carro, naquele telefone, não pode estar ali. A gente pode olhar, as tecnologias, elas têm prazo de vida, né, para acabar, elas já estão, as empresas elas produzem os componentes eletrônicos, né, o pessoal da TI aí sabe, né, os componentes eletrônicos para durar um determinado tempo, né. Elas param de produzir, passou um tempo, a empresa nem fornece mais. Ela muda o seu hardware, aquilo nem tem mais peça para aquele. Ela já está avisando, ó, vai acabar. Pratique o Dharma. As empresas estão dizendo isso, pratique o Dharma. Vai acabar. É um pouco assim. Aceita durante calma toda a legítima esposa até que a morte se separe. Sim, uma conexão, uma satisfação, uma conexão. Aí o padre, o juiz lá já dá uma olhada, ele já sabe, né? Porque já passou por vários. Assim. Como? Exato. Até que a morte sutil separe, né? Até que você pare de gostar, sim, essa parte sim, né? Exato. Sim. Mas também tem a questão da gente conseguir estar, como se dar conta, eu acho, né? Porque a gente tem esse posicionamento muito diferente. Que é, sabe, parece que os outros tu tá lá no meio. Parece que é tudo que tá imerso, pra que tudo existe. Sim. E aí, na semana, a gente tem a oportunidade de olhar e estar nesse dia, né? A minha suspeita é que a gente consegue fazer esse exercício porque a gente já entrou em contato com o Dharma. Porque quem não entra em contato com o Dharma não entende que tem a psicologia, que pensa, uma hora eu estou deprimido, uma hora eu não estou deprimido. Mas a minha realidade, a minha natureza verdadeira é essa. A gente tem uma noção de essência, né?
Quando a gente entra em contato com o Dharma, a gente entende que tem essas oscilações e tudo mais, e tem a própria linguagem dos 6 reinos, aquilo, a gente entende que a gente não é nada daquilo, que não tem uma essência, né? Então fica um pouco mais fácil, né? Sim, sim, isso sim. Tu começa a ficar um pouco mais natureza. Não, peraí, né? Quem então sou eu? Sim. Quem é esse ser que age assim, ou age de outro jeito? Começa a desconfiar, eu acho que possibilita até essa, não sei, própria, essa intrínseca do e mesmo essa suspeita, a gente pode pensar assim, em algum momento no passado a gente plantou essa semente, né? A gente praticou, né? A gente não está aqui por acaso, a gente praticou, não deu muito certo, né? Por isso que a gente voltou, mas assim, a gente tem uma suspeita. Essa suspeita, quando ela começa a surgir, é porque teve uma semente no passado que foi plantada. Então a gente começa a suspeitar, começa a dizer, não, peraí, eu acho que eu vou por aqui. Aí a gente encontra os ensinamentos, a gente encontra o Dharma, encontra os livros, ouve o mestre, encontra um centro. Aquilo não é por acaso, assim. Eu não deveria pensar, não, eu tive essa grande ideia, olha só, eu sou uma pessoa inteira esperta, assim, né? Porque encontrei um negócio lá, vou praticar. Não, aquilo é uma coisa que está configurada, que a gente plantou aquela semente, sim, tem um nível de, vamos dizer, de autoria, de certa forma, mas é algo impessoal. No fim é algo impessoal. Porque é uma conexão, a gente planta essa semente, por exemplo, eu falo essas palavras, ou né, a gente começa a entender isso faz sentido para quem está aqui, né? Em algum nível faz sentido, né? Ah, não, realmente. Então esse fazer sentido ele é impessoal, ele não pertence a ninguém. E é uma suspeita, é uma coisa assim, não, começa a desconfiar, né? Esse desconfiômetro ele é super bom, né? Pode. Já ouvi natureza vágina essa palavra. A natureza vágira, ela está ligada mais ao aspecto de, vamos dizer assim, o que o Lama chama de coemergência, né? Porque qualquer manifestação, qualquer dharma com letra minúscula, né? Qualquer manifestação, qualquer aparência, ela surge inseparável do observador. E aí isso é a natureza vágira da aparência. Então, o livro, né? O livro ele não existe por si só. Ele existe na conexão com um observador. Então, a traça ela tem uma outra ideia do livro. Mas a ideia dela não está errada. E o livro ele é livre. O livro ele pode ser um monte de riscos, ele pode ter sentido, ele pode não ter sentido, ele pode ter um sentido de um jeito, de outro. As palavras que estão aqui. Eu posso não entender português, eu olho e vejo só manchas gráficas. Eu posso ser uma criança, eu posso precisar acender um fogo e não ter outra opção e usar o livro. Então o livro ele é Vajra nesse sentido, porque ele depende de quem olha, né? Então Vajra é mais nesse sentido. Assim. Essa suspeita que a gente está dizendo, ela é um aspecto um pouco mais amplo, no sentido assim de desconfiar da realidade. Que é um pouco, conecta um pouco com a natureza Vajra, mas é uma desconfiança assim, de que não, peraí, a realidade não é isso que está se apresentando. Ela não precisa explicar e definir também. Exato. Por isso que é Vajra, né? Esse espaço aberto, né? Tá tudo muito estranho, tá muito... Não. Tá tranquilo. Tá legal. Tá. Na verdade, eu só queria perguntar se a ideia dos reinos, reino do plano, reino dos deuses, é metafórico ou existe em algum plano? Sei que essa é uma pergunta bem difícil de responder também, mas eu fiquei pensando isso é uma metáfora das seres humanos
Sim, sim. Sim. Eu prefiro entender que... Eu não chamaria de metáfora, mas eu prefiro entender assim que modernamente vai surgir, né, ou contemporaneamente, vai surgir o termo psicologia budista. Né? Eu prefiro entender que esse entendimento dos reinos é uma psicologia budista, é uma forma de entender como a mente opera. Porque independente de existirem esses reinos em algum lugar ou não, a mente opera dessas 6 formas, né? Com raivas ou medos no reino dos infernos, com carências ou vícios no reino dos fantasmas famintos, com obtusidade mental, preguiça, reino dos animais, desejo apego, reino dos humanos, inveja, ciúme no reino dos deuses invejosos ou semideuses, e orgulho, vaidade no reino dos deuses. A gente opera com essas 6 formas e as suas subformas, né? Pode ter, né, ramificações dessas 6. Mas eu não consigo ver muito mais do que essas 6, assim. Né? Qualquer uma delas eu acho que a gente consegue encaixar nas 6, assim. Qualquer forma. Alegria. Poderia ser uma alegria. Se é uma alegria ligada ao reino dos deuses ou uma alegria não condicionada, né? A gente poderia começar a pegar umas emoções e tentar encaixar. Eu acho que, de modo geral, isso explica bastante da psicologia humana, assim, da psicologia da mente. Mas ainda assim, se for pensar nessa outra dimensão, ela também é coemergente, né? Porque se a gente pensar que ela está numa outra dimensão, a gente pensa, bom, eu estou aqui e tem uma dimensão lá que a coisa está operando lá. Se eu criar um aparelho aqui, eu posso, né, apertar uns botões e me transportar para aquela... Posso cientificamente criar esse mundo. Né? Mas como ele é coemergente, ele existe, ele tem essa noção de que se existe, né, para alguns mestres até se diz que eles passeiam por esses reinos, mas eles também são coemergentes, então eles não existem por si. Então por isso que eu acho melhor ver como uma psicologia mental, uma psicologia budista, uma forma de entender a mente, porque daí a gente entende a coemergência. A gente entende que eu posso olhar esse simples objeto com raiva, com carência, com preguiça, com apego, com inveja. É só um objeto. Ele é inocente, ele não fez nada. Mas eu posso ter essas emoções todas com esse simples objeto. E eu entendo que é coemergente. Então, se eu entendo a coemergência, aí quando eu começar a aprofundar e tentar ver se os reinos estão em algum lugar ou não, o ensinamento vai ser o mesmo, que é o ensinamento do Vajra. Com essa noção Vajra, eu transito pelos vários reinos. Né? A coemergência está presente em tudo. Né? A gente surge pela coemergência. Não tem nada. Eu acho que essa especulação de um outro universo ou de algo paralelo que está acontecendo, ela talvez não ajude muito para a prática. Né? Eu acho que a gente entende aquilo, é coemergente. Se eu pegar esse ensinamento da coemergência e for até o fim com ele... É um pouco como a morte, né? De pensar, o que vem depois da morte? Será que quando eu morro... Né? Eu já ouvi gente dizendo assim, eu acho que a morte de cada um é diferente, né? A morte dos cristãos é diferente da morte dos espíritos, que é diferente da morte dos islâmicos e dos judeus e dos budistas. Né? Cada um morre diferente, né? Cada um vai para um lugar diferente. Eu acho que em parte é verdade. Em parte é verdade. Mas o que conecta é com a emergência, né? Digamos assim, esse ensinamento é nosso. Com a emergência é um ensinamento budista. Se você quer entender a coemergência, você deve se tornar budista. Não precisa, não. A gente pode se a gente, por exemplo, praticar o cristianismo, praticar o judaísmo, entender a morte, tudo aquilo lá, entender a coemergência, pronto. Entender que tudo aquilo é construído, que não é por si mesmo, aí pronto, aí eu posso liberar aquilo. Aí essa é a razão pela qual o budismo ele é autoliberado. Assim. O budismo se diz assim, que o budismo é um caminho, é como uma jangada, que a gente atravessa o rio, chega do outro lado e abandona a jangada. Não vai carregar a jangada. A gente atravessa
Aí chega lá, deixa chegar. Não precisa mais para chegar na outra margem, que é chamada a margem da liberação. Então, do mesmo modo, a gente pode olhar com o olhar da coemergência para todo o budismo. Não tem nada, nem o Guru Rinpoche, nada, nem o Buda, não tem nada que está lá assim parado agora para encontrar o poderoso chefão, o rei em algum lugar. Não tem. Né? Então essa é um pouco a má notícia e a boa notícia do budismo. A má notícia é porque a gente quer alguma coisa para se agarrar. Né? A gente gostaria, não, um dia eu vou chegar, eu vou encontrar eu e o Buda assim, ó, frente a frente com ele. Né? Ele vai dizer, você, meu discípulo mais querido. Não tem essa parte. Não vai ter. Então não tem. É, coemergente também. Sim. Uhum. Eu acho que sim. Mas depende, não precisa chamar de delírio, né? A gente pode dizer que a pessoa construiu aquilo. Porque tudo é construído. O Lama conta essa história de uma praticante que disse que ouvia vozes, assim. Ela começou a praticar. Aí essa parte ele diz assim, bom, pelo menos não começou aqui, né? Ela começou a praticar um tipo de prática antes do SEB, assim, né? E ela conectou com a fraternidade branca e eu não sei o que, ela fez uma miscelânea, né? E ela ouvia todo tipo de seres, vozes falando para ela. Né? Esses seres estão se manifestando para mim, né? Eu estou falando com eles. Aí ela chega pro Lama e diz assim, e agora eles estão dizendo que é para eu me suicidar. Estão me mandando suicidar. Porque começaram como seres de sabedoria. Somos seres de sabedoria. Aí ela começou a se conectar com eles. Eles estão me levando para o bom caminho. E daqui a pouco disseram para ela suicidar. Ela disse. Aí o Lama disse, bom, suicida então. Ela falou essa parte. Disse, então, né, deixa, né? Segue o teu trabalho. Aí ele começou a dar trabalhos para ela. Né? Começou a dar tarefas para ela fazer. E aí as vozes vinham e ela dizia assim, deixa ela, né? Não dá bola, não dá voz, né? Não dá ouvidos. Aí aquilo se dissolveu. Porque aquilo era coemergente, era construído. Né? Que são coemergentes também. As coisas acontecem, mas elas também são coemergentes. Não tem nada... Não, porque, por exemplo, mesmo a questão do prever o futuro, né? Tem um pouco isso, assim, a pessoa entende o futuro. Se a pessoa entende totalmente o universo, entende a construção do universo, é claro que ela vai entender, ela vai prever coisas do futuro. Né? Aí o que se diz é que são karmas de vidas passadas. Ela plantou aquilo de algum modo, karma de vidas passadas. Aquilo está manifesto nela, mas porque aquilo foi plantado. Mas não é algo externo. Mas é aquilo construído. É que a questão não é assim, não é uma pessoa que construiu. Porque ela treinou muito, daí ela construiu com a mente, daí aquilo fez ela aparecer. Não, é uma construção impessoal. É uma construção que não tem uma autoria. Assim, eu vou construir coisas, olha só, vou construir seres. Não, é uma construção que não tem autoria, ela é auto-emergente. Ela é espontânea. Né? Os mestres como o Dalai Lama, os tulkus, eles são reconhecidos bem pequenos, né? E eles... Como? Daí aí de pequeno a gente entende coisas. Né? Tem esse lado, assim. A pessoa se sente sozinha, né? Ninguém entende ela. É um pouco isso. Mas agora ainda bem que tu tá aqui, né? Mas então tem esse primeiro pensamento, né, que é da vida humana preciosa. Vamos acho que dá tempo de ver os outros também. Então, estava falando dos 6 reinos, né? Então, os humanos têm condições de ouvir os ensinamentos porque têm inteligência e estão sempre em busca da felicidade.
Como a impermanência manifesta-se em nossa vida em intervalos relativamente curtos, estamos sempre alternando felicidade e sofrimento, o que aumenta as chances de ficarmos receptivos ao Dharma. Para que isso aconteça, precisamos de várias condições. A primeira delas é viver em uma era em que haja ensinamentos. Não devemos pensar que o Dharma exista sempre e em quaisquer condições. Nossa era é considerada muito afortunada porque houve o aparecimento de um Buda, e ele não só deu ensinamentos, como esses ensinamentos perduraram. O Buda poderia não ter vindo, mas veio. Poderia não ter dado ensinamentos, mas deu. Os ensinamentos poderiam não ter perdurado, mas perduraram. Além disso, precisamos ter acesso aos ensinamentos, ou seja, nascer em um local onde eles estão disponíveis. Precisamos ter as faculdades físicas, mentais, sociais e ambientais que nos permitam aprender e praticar. E precisamos estar interessados nisso. Precisamos estabelecer uma conexão. É interessante observar que no reino humano podemos manifestar as características dos seres de outros reinos, o que inviabiliza a conexão com os ensinamentos budistas. Aqueles bem-sucedidos em seus esforços de sedução, manipulação dos destinos dos outros seres e capazes de atingir seus objetivos mundanos autocentrados com facilidade, vivem como deuses, inebriados pela felicidade transitória. Aqueles extremamente dedicados a esforços competitivos e movidos pela ganância, incessantemente ocupados com objetivos autocentrados, que invejam os deuses e querem derrubá-los, vivem como deuses invejosos, sendo poderosos, mas intranquilos e infelizes. É o caso dos políticos em geral. Estão sempre competindo, mas eles estão intranquilos e infelizes. Uma hora aquilo... a tramóia que ele estava armando vai aparecendo. Aqueles cuja vida é comer, dormir e procriar, com uma visão muito limitada em termos de tempo e espaço, espelham a condição dos animais. Aqueles dominados pela experiência de necessidades urgentes, muito superiores aos seus méritos, vivem como fantasmas famintos, imersos em sensações de sofrimento, incapacidade e desamparo. Aqueles cuja felicidade parece surgir do sofrimento alheio e aqueles dominados pelo medo e por abusos vivem a experiência dos seres dos infernos. A vida humana naturalmente valiosa torna-se preciosa quando aproveitamos as condições favoráveis de nosso renascimento com a motivação de atingirmos a liberação e beneficiarmos todos os seres. Então, esse resumo aqui, até vou repetir essa frase. A vida humana naturalmente valiosa ou preciosa torna-se preciosa quando aproveitamos as condições favoráveis do nosso renascimento com a motivação de atingirmos a liberação e beneficiarmos todos os seres. Então, essa passagem que ele fez pelos 6 reinos de novo é uma lembrança de que mesmo no reino humano a gente pode em algum momento ser arrastado para algum desses reinos e ficar ali por algum tempo, assim. Que no caso do reino humano pode não ser muito longo, mas ainda assim pode ser suficientemente longo para a gente perder o Dharma, assim, perder a prática. Então, se a gente tem condições, por exemplo, de vir até um centro de Dharma como esse, de praticar, de fazer alguma prática de meditação em casa, algum retiro, ouvir algum ensinamento, a gente deveria aproveitar isso para beneficiar os seres. Aqui fala atingir a liberação. Nós podemos dizer assim, atingir, liberar tudo, né? Liberar os karmas, liberar o que surge na mente. Não precisa pensar atingir a liberação como algo lá adiante. Não, tudo que surge eu vejo como aspecto Vajra e eu libero. E eu faço isso para benefício dos seres. Se todo momento a gente lembrar disso, a nossa vida humana se torna preciosa. Sabedoria é o olhar, né? Olhar, não tanto tentar resolver, né? Isso. Intelectualmente, assim, eu sempre tive a tendência de tentar olhar as coisas e tentar depois resolver intelectualmente, para raciocinar, então isso acontece. Vocês têm uma abordagem mais de deixar passar, assim, né? E observar só. Bem por aí. Não quer dizer que a gente vai estar indiferente, né? Eu acho que o ponto é importante enfatizar isso também.
Não é assim, o que acontecer, eu não estou nem aí, eu deixo passar, eu fico aqui meio vegetal, assim, deixo as coisas acontecerem. Não seria isso, né? A gente está engajado, mas a gente está lançando um novo olhar para exatamente para aquilo trazer algum benefício. Então pode ser que no nascimento do Lótus, né, ou nessa contemplação dos 4 pensamentos, a gente veja esse interesse pelos seres. Esse interesse brota, mas ele brota de um lugar livre. Ele não brota porque assim, eu vou fazer aquilo porque daí o outro vai me agradecer, ou vai me pagar, ou vai dar algo em troca, né? Ou eu vou fazer agora porque eu estou bem, mas amanhã eu não faço porque eu vou estar cansado. Eu faço só das 2 às 5. Né? O resto do dia eu vou fazer outras coisas mais interessantes. A gente está o tempo todo engajado, então tudo que surge pode ser motor para a prática, né? Pode ser um néctar para a prática, que é olhar com sabedoria e agir com compaixão. A gente vai estar sempre juntando essas 2 asas do mesmo pássaro, né? Compaixão e sabedoria, o tempo todo. Se a gente age com compaixão e sabedoria o tempo todo, a gente está praticando o Dharma. Seja lá o que a gente entenda por compaixão e sabedoria. Cada um entende na sua limitação, no seu modo de olhar, e está bem assim. Compaixão, estou interessado pelos seres. Sabedoria, aspecto Vajra, vacuidade, liberação, enfim. A gente vai entender cada um ao seu modo. Assim. Mas a gente vai andando. A gente não abandona, não esquece, não acha, isso é qualquer coisa. Isso é a prática. Então isso seria a motivação também. Motivação de fazer isso, de seguir praticando, com compaixão e sabedoria. Não seria olhar com o aspecto Vajra, mas entender o aspecto Vajra de todas as aparências. A gente não entrou muito nisso hoje, né? Eu dei uma passada rápida quando o Cauã perguntou. Mas seria, por exemplo, esse exemplo que eu dei do livro, né? Então, todas as aparências, elas são Vajra, ou seja, elas são coemergentes. Então, uma outra forma de entender o Vajra é entender a coemergência. Então, a coemergência é assim, o livro, ele só surge na dependência de um observador. Ele não está lá cosmicamente parado num lugar e aí alguém vai lá e vê, o livro está separado de mim. Não tem nada separado do observador. Se passar uma formiga aqui, se passar uma traça, se passar uma criança, um cachorro, uma pessoa que não entende português, uma pessoa que não está conectada com os ensinamentos, cada um vai coemergir de forma diferente com esse livro. Então a coemergência, ela está o tempo todo operando. O aspecto Vajra está o tempo todo operando. Então, olhar o aspecto Vajra é a porta de entrada para a sabedoria. A sabedoria é esse repouso e esse reconhecimento natural, relaxado, solto, de que todas as aparências são Vajra. Não é o reconhecimento em si, mas é uma naturalidade. É como quando vocês saírem agora, vocês não vão pensar muito para saber qual é o sapato de vocês. Vocês vão lá e pegam e pronto. Né? Então é tão natural quanto isso. A gente olha, então isso é a sabedoria. É olhar desse modo. Só que até fazer isso, a gente precisa treinar muitas vezes. Como se a gente precisasse reconhecer o nosso sapato muitas vezes. Né? Não, aquele lá é o meu, peraí. Aí eu volto pra cá, fica um tempo. Mas qual que é o meu mesmo? Tá, é aquele ali. Eu volto. Então olhar o aspecto Vajra é isso. Agora eu estou vendo de forma dual. A sala está lá, eu estou aqui. Se eu bater na parede, eu quebro a cabeça. É melhor eu não arriscar isso. Né? Mas aí com o tempo eu vou olhando. A sala é Vajra. A sala é coemergente. Mesma coisa que dizer coemergente. Porque ela surge inseparável do observador. Aí agora a almofada é a mesma coisa. O zabuton é a mesma coisa. A câmera, o computador, o controle, o livro, o sino. Começo a olhar os pensamentos, as imagens, a sensação física, a fome. Tudo vai ser Vajra. Então, quando eu vou reconhecendo, eu vou acumulando essa prática, por isso que se fala em acúmulo de prática também, vou acumulando essa prática, começa a ficar natural.
A coemergência, ela é ligada ao sujeito e ao objeto. Mas o vazio luminoso também é de entender a coemergência. É um jeito mais impessoal, um jeito mais amplo. Acaba sendo quase a mesma coisa. Mas... Isso. A palavra. Por isso que não é bom traduzir. É Vajra. O que isso é Vajra? Então eu acho que a gente deixa os outros pensamentos para a semana que vem. Então quem tiver acesso ao livro pode contemplar esses outros pensamentos e usar ele como prática no início de cada sessão de meditação. Esses 4 pensamentos. Aí vamos para a página 38 da Sadhana, para fazer a dedicação. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 45. Não, vamos fazer a prece ao Dalai Lama, página 40. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Na mesma página, prece de longa vida ao Yangtze de Chagdutuku Rinpoche. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade, por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Prece de longa vida a todos os lamas ordenados por Sua Eminência Chagdutuku Rinpoche, lembrando em especial do Lama Padmasanten. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, página 43. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua.
aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos vitoriosos como o Sol e a Lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto um estandarte da vitória. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos. Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos e conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Om Ha Hum Bezara Guru Pema Siddhi Hum. Prece para que a tradição Nyingma floresça. Os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos realizados detentores da sabedoria intrínseca. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lob cho sun ring lu che zam lin sa sun cha par pel roju cho sun não adam hidrau do sun geleg show.